nós vamos falar mais a respeito das contas públicas. O nosso contato agora é com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFIA, a Instituição Fiscal Independente. Felipe Salto, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Vamos falar das contas públicas. Nós estamos aí com essa preocupação geral do mercado financeiro, com as discussões quanto à possibilidade de se romper o teto. E aí nós tivemos a divulgação do balanço das contas, apontando um déficit de 65 bilhões e meio de reais no mês de junho. Como é que você avalia a situação, esse retrato que temos hoje das finanças do governo? Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes. É importante a gente ter claro que os déficits já estavam previstos, né? Não é uma surpresa nesse sentido, uma vez que as projeções para o ano são de déficit ainda elevado em 2021, depois de um ano difícil que nós tivemos em 2020, em razão da necessidade de promover gastos contra a Covid-19, para combater os efeitos também da doença, né, na economia e na renda das famílias. Agora, o déficit é preocupante, é uma situação estrutural que vai demandar, nos próximos anos, a manutenção do compromisso com a responsabilidade fiscal e, principalmente, evitar medidas que contratem despesas permanentes, como a gente chama, como, por exemplo, reajustes salariais em ano eleitoral, porque a gente sabe que no ano que vem vai haver uma folga no teto de gastos, ela depende da inflação do fim deste ano, mas se gastos permanentes forem contratados, isso pode prejudicar a dinâmica fiscal de médio prazo. Agora, essa sobra do teto de gastos prevista para o ano que vem, seria suficiente para esse aumento do Bolsa Família que está sendo previsto? Essa é uma boa pergunta, quer dizer, depende da inflação do fim do ano, porque o que acontece? O teto de gastos, nós já sabemos como ele será corrigido. Ele vai subir 8,35%, que foi a inflação acumulada em 12 meses até junho de 2021. Só que as despesas sujeitas ao teto, a maior parte delas, vai crescer pela inflação do fim do ano. Atualmente, o mercado tem revisado as projeções para a inflação no fim do ano. A pesquisa Focus, por exemplo, que traz a mediana das projeções de mercado, mostra uma inflação de 6,6% já para o fim de 2021. E tem projeções aí de analistas do mercado mais altas, inclusive. O que nós tentamos fazer no último relatório da IFE, o relatório de acompanhamento fiscal, é mostrar essa sensibilidade. Então, o que nós calculamos é o seguinte: se a inflação ficar mais perto de 6%, a sobra no teto de gastos no ano que vem, essa folga, seria em torno de 47 bilhões. Se a inflação ficar acima de 7%, em torno de 7,2%, essa sobra cairia para algo como 28,7 bilhões. Então, a decisão sobre a calibragem desse novo Bolsa Família, desses incrementos que estão sendo programados, precisa levar em conta essa incerteza a respeito da folga para o teto no ano que vem. É preciso evitar gastar por conta, né? Por conta justamente desse anseio dos parlamentares, do próprio governo, de fazer despesas novas em ano eleitoral. Então, isso precisa ser evitado, precisa ser pensado duas vezes, porque uma coisa é fazer o Bolsa Família, a outra é fazer também as emendas, os investimentos que que estão sendo programados e mais os reajustes salariais. Então, isso pode gerar uma situação complicada para o ano que vem. E aquilo que for gasto obrigatório, permanente, fica para sempre. E nem em todo ano, né, a partir de 2023, por exemplo, nós vamos ter uma sobra no teto como vamos ter no ano que vem. Agora, Felipe, aí eu volto aos dados das contas públicas que foram divulgados nesta semana. Nós tivemos hoje esse déficit do setor público consolidado, que dá 65 bilhões e meio de déficit em junho. As contas do governo central tiveram um rombo de 73 bilhões e meio, um déficit também no mês de junho, não é? Porque aí quando você pega o setor público consolidado, aí você inclui também as estatais, estados e municípios, então tem uma diferença. Agora, o problema é que o governo vinha
no embalo da confiança de uma recuperação muito forte de arrecadação que pudesse sustentar uma melhoria das contas, não é? Então, eu acho que causou uma certa frustração nesse sentido o resultado que foi registrado no mês de junho. E quando o governo fala em planejamento para 2022, ele sempre coloca que está considerando o crescimento da economia, não é só essa questão de aumento do teto. Ele está achando que a arrecadação pode crescer com base numa aceleração da retomada do crescimento econômico. Olha, é verdade que a dinâmica da arrecadação vem se mostrando bastante positiva e a gente precisa pontuar algumas coisas aí. Primeiro que a base de comparação do ano passado é muito baixa, porque houve diferimentos de impostos, que são aquelas postergações, né, que foram feitas para as empresas. Também houve a questão da redução do IOF e a própria crise pandêmica que produziu recessão e, portanto, erodiu a base de comparação, que é 2020. Agora, mesmo quando a gente faz a limpeza desses dados, a taxa de crescimento da arrecadação impressiona. É uma taxa positiva, está refletindo o aumento dos preços de commodities, o efeito desses termos de troca, né, exportações aumentando sobre a dinâmica de alguns setores e, portanto, das receitas do governo. Agora, isso não significa que há aí uma licença para gastar. Ao contrário, mesmo com essa recuperação da arrecadação, o próprio governo projeta déficit de 155 bilhões para o governo central no ano, e no caso da IFE é um déficit um pouco maior, nós estamos revisando essas contas, mas atualmente é um déficit de 197 bilhões. O que a gente precisa entender é que a arrecadação, numa dinâmica melhor, ela ameniza o déficit público, mas nem de longe ela vai sanar esse déficit no curto prazo. A gente vai ter ainda alguns anos de déficit público pela frente. E mais, né? O teto de gastos é uma regra só do lado da despesa. Então, quando o governo fala que a arrecadação vai ajudar a bancar, a financiar, a pagar despesas novas, tem que ter esse cuidado, né? O Brasil tem uma regra tanto para o resultado, que é receita menos despesa, como também uma regra para o gasto, que é o teto, né? É isso, ouvimos o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, boa tarde.